exercício animal. O que é que ele quer nesse exercício? Ele vai dar 6 palavras, 6 características, e quer saber qual é o animal que ele vai estar se referindo dessas 3 características. Aí ele dá essa árvorezinha de decisão aqui. Por exemplo, ele está falando do homem, ele vai falar que é um cara vertebrado, ele é mamífero e ele é onívoro. Aí ele vai estar falando de homem. Ele pode falar aqui que é um invertebrado, um inseto e é um herbívoro. Então ele vai estar falando da lagarta. Então vamos lá. Como ele só vai dar só pode dar esses nomes aqui, o tamanho máximo desses nomes é o maior que tem aqui é o hematófago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos colocar nosso vetor de caracteres com 15, tamanho 15. O que é que ele vai falar? Ele vai dar 3 nomes, então vamos colocar 3 vetores de caracteres aqui. Nome 1, colocar tamanho 20 aqui. Nome 1, nome 2, nome 3. O tamanho tem que ser maior do que o tamanho máximo que ele pode entrar. Como aqui é no máximo uns 10, eu estou colocando logo 20. Depois de pegar esses 3 nomes, o que é que eu vou fazer? Vou ler eles. A primeira coisa que eu faço é ler esses 3 nomes. Como é que eu leio um caractere? Vetor de caractere, %s. %s, como são 3, 3%s. N1, N2 e N3. Agora eu só vou fazer a árvore de decisão aqui. Ó. Como é que eu vou fazer essa árvore de decisão? Primeiro eu vou dividir a árvore em 2, dependendo da primeira característica. A primeira característica pode ser ou vertebrado ou invertebrado. Então, vertebrado começa com V, invertebrado com I. Então eu vou colocar aqui, se começar com V, vai para essa árvore de cima, se não para essa árvore de baixo. Então, se o primeiro nome, primeira característica, começar com V, ou seja, na posição 0 dessa palavra, que é a primeira letra dessa palavra começar com V, eu vou para a primeira árvore. Se não, eu vou para a segunda árvore. Vou colocar até um comentário aqui. Parte de cima. Parte de baixo. Pronto. Agora, vamos terminar toda a parte de cima antes de ir para a parte de baixo. A segunda característica, se for um vertebrado, ele só pode ou ser ave ou ser mamífero. Então, eu vou ver. Se a primeira letra for um A, eu estou aqui. Se a segunda letra, ou se a primeira letra for um M, eu venho para cá. Então, se a primeira letra da segunda característica for um A, eu sei que eu estou aqui em cima. Se não, eu sei que eu estou aqui embaixo. Eu estando aqui em cima, eu vou dar uma olhada na terceira característica. Se ele começar com C, eu estou falando de carnívoro, então eu imprimo águia. Se ele começar com O, eu imprimo pomba. Então, vamos lá. If, se a terceira característica começar com C, eu vou imprimir o que? Printf, águia, águia. Se não começar com C, é porque é a segunda opção, então é pomba, printf, pomba. Da mesma forma, para cá, ó. Se a primeira característica começar com V, ou seja, está aqui em cima, mas eu não estiver falando de ave, eu vou estar falando de mamífero. Então vamos lá. Eu falando de vertebrado, mamífero, ele pode ser onívoro ou herbívoro. Se for onívoro, ou seja, se a terceira característica começar com O, ele está falando de homem. Se não, é de vaca. Se a terceira característica começar com um O, eu vou estar falando de um homem. Então, homem. Se não,
eu vou estar falando de uma var. Então, printf, var. Pronto, acabei a parte de cima. Agora eu vou para a parte de baixo. Na parte de baixo, se a segunda letra começar com i, ou se a segunda palavra começar com i, eu estou falando de inseto. Então, se a segunda palavra começar com i, eu vou estar falando de insetos. Se ela não começar com i, eu vou estar falando de analídeo. Se ela começar com i, pode ser hematófago ou herbívoro. Perceba que aqui tanto a primeira letra é igual, quanto a segunda letra é igual, mas a terceira letra é diferente, ou seja, se a terceira letra for um M, hematófago. Se a terceira letra for um R, uma lagarta. Eu não coloco. Se ele estiver falando de inseto, se na característica 3, a terceira letra, qual é a terceira letra? A primeira é 0, a segunda é 1, a terceira é 2. Se a terceira letra for igual a M, eu vou estar falando de hematófago. Então, printf, pulga. Se não for igual a M, então é porque é igual a R. Eu vou estar falando de uma lagarta. Se não for da pulga, é uma lagarta. Pronto. Agora, só finalizar aqui na terceira, na última opção, que é se eu estiver falando de um invertebrado e não estiver falando de inseto, aqui eu vou estar falando do anelídeo, então eu vou colocar. Se a primeira letra for um H, é sanguessuga, se for O, é minhoca. Se a primeira letra da terceira característica for igual a um H, então eu sei que é sanguessuga. Sanguessuga. Se não, eu sei que ele vai estar falando de uma minhoca. Printf, minhoca. Vamos ver se eu não errei a escrita de nada aqui. Minhoca, minhoca. Sangue, suga, tá certo. Lagarta, pulga, vaca, homem, pomba, águia. Vamos testar aqui. Para esse cara de teste aqui, que era para imprimir homem. Vamos ver o que é que ele vai estar imprimindo. Homem. Para esse aqui, que era para imprimir minhoca, ele vai imprimir minhoca. Vamos submeter então. Enviar. C. Enviar. Submissões. E foi aceito. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Se você gostou, dá um like. Valeu, até mais.